Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa análise filosófica, né? Estávamos analisando ou concluímos o estudo, né, da filosofia patrística, né, e da filosofia, ou seja, da primeira parte da filosofia medieval, digamos assim, né, do período medieval. Vimos lá como se deu o surgimento da filosofia no período medieval, como ela foi se estruturando, aí como foram surgindo os primeiros pensadores, né, a influência de Plotino, tá? Depois a presença do Justiliano e principalmente então o Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, que foi o principal representante da filosofia patrística, ok? Então, o que nós tínhamos aí por trás de tudo isso? A relação entre filosofia e religião, né? A relação entre a base racional do pensamento e a base de fé. As pessoas, o homem como ser racional e o homem como ser de fé. Então, basicamente, desde o período grego lá, que vocês estudaram anteriormente, né, nós tínhamos uma compreensão do homem como um ser racional. Agora, o período medieval nos coloca uma outra perspectiva. Ele vai dizer, não, o homem não é só ser racional. O homem, ele é ser de fé também. E diante disso, nós somos convidados então nessa aula, nesse momento, para refletirmos um pouco sobre a questão da religiosidade e da tolerância. Ok? Muito bem. Então, quando a gente fala de religiosidade e tolerância, do que realmente nós estamos falando? O que nós estamos nos referindo aqui? Vejam só, pessoal. Nós vimos lá na introdução, então, desse debate que iniciamos aí sobre a filosofia medieval e a patrística especificamente, né? Nós vimos lá no comecinho que a religiosidade ela é uma característica praticamente de todas as culturas, né? Todas as culturas elas vão ter um elemento místico, um elemento religioso que vai estar por trás dela. Se vocês lembrarem, lá no estudo que nós realizamos lá no sexto ano, tá? Nós vimos que no começo, antes das explicações filosóficas, antes do pensamento filosófico por si mesmo surgir lá com os pré-socráticos primeiramente, o que existiam eram explicações míticas. E as explicações míticas, elas têm como fundo, basicamente, a religião. A existência de deuses ou de um deus, a existência de um elemento sobrenatural que explica as coisas. Ok? Então, toda cultura, praticamente, ela vai ter como base um elemento religioso, um elemento místico. Aí a gente se pergunta, poxa, se isso é uma característica de quase todas as sociedades, ou de todas as sociedades, por que existe intolerância religiosa? Por que as pessoas não toleram a religião do outro? Quando eu me refiro aqui ao conceito de tolerância, isso tem que ficar bem claro. O que é tolerar alguém? Tolerar alguém é concordar com o que a pessoa fala, concordar com o que a pessoa pensa, concordar com o que a pessoa acredita? Não. Não significa concordar, mas significa respeitar esse posicionamento. Quem tolera, respeita. Eu posso não concordar com a perspectiva da religião do outro, ou do que os outros afirmam na religião deles, mas eu sou obrigado a respeitar a opção daquela pessoa em acreditar naquilo, ou de cultivar aquela religião, de cultivar aquela religiosidade. Porque nós vivemos numa realidade de diversidade religiosa. E aqui tem as palavras que estão ilustrando, né, o fundo aqui, né? E as imagens que depois nós vamos debater sobre elas, tá? Então vejam só, nós temos a nossa realidade ela é diversa do ponto de vista religioso. Existem muitas religiões. E eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar as opções dos outros quanto às suas concepções, quanto às suas opções religiosas. Isto, do ponto de vista filosófico, é uma atitude ética.
Tá? É uma atitude moralmente que se quer moralmente, tá? Isso é ético, então eu tenho que respeitar, eu não preciso concordar, tá? Existe um filósofo, né, contemporâneo que ele vai dizer o seguinte: eu posso discordar de tudo que você fala, eu posso não aceitar nada do que você fala, eu sou contra tudo que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer o que você pensa. Entende? Isso é tolerância. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que defender o teu direito de dizer o que você pensa, de acreditar no que você acredita, de cultivar a religião, a fé que você acredita ser a melhor para você. Ok? Então, essa é a perspectiva da tolerância. E a pergunta feita é: se a religiosidade é um elemento que vem da base das culturas, por que existe intolerância? Por que as pessoas não toleram a religião do outro, muitas vezes? Okay? Então, essa é a problemática que vai ser proposta agora para nós desenvolvermos uma reflexão. Ok? Então, vamos seguir. O que é religião, pessoal? O que é religião? Esse primeiro conceito que está apontado aqui, o que é religião? A religião é uma estrutura, vamos dizer assim, tá? É uma estrutura que vão ter lá dentro lá rituais, tá? Que vão ter lá práticas, ok? A religião é algo, vamos dizer assim, mais formal. Existem muitas religiões. Podemos citar aqui, o próprio Brasil, ele é riquíssimo em diversidade religiosa, em multiplicidade de religiões, né? Nós temos aqui o cristianismo, por exemplo. Só que o cristianismo ele é todo subdividido em religiões, né? Ou seja, eu tenho dentro do cristianismo católicos, eu tenho evangélicos de várias vertentes, né? De várias confissões de fé, eu tenho protestantes, eu tenho, enfim, eu tenho uma série né, muito numerosa de divisões dentro do cristianismo. E que muitas vezes dentro do próprio cristianismo existe um certo conflito, existe uma intolerância. Eu não aceito o que o outro pensa, eu não aceito como que o outro pensa, porque a minha perspectiva é melhor. Sempre quando eu não aceito o que o outro pensa do ponto de vista religioso, é porque eu acho que eu sou melhor, que a minha religião é melhor. E isso é um grande erro, um grave erro, né? Muito bem. Religião, então, é essa estrutura, esses rituais que existem, né? Todas essas práticas. O que é religiosidade? O que é a religiosidade? A religiosidade é a minha maneira de viver a religião. Bom, eu me defino como sendo de tal religião. Tá? Eu me defino como sendo da religião X. A minha religiosidade é a minha prática dessa religião. Como é que eu vivencio essa religião? Como é que eu pratico essa religião? Como é que eu vivencio ela? Quanto que ela faz parte da minha vida? Quanto que ela faz parte do meu viver, do meu agir? E por fim, o que nós queremos dizer quando tratamos do conceito de diversidade religiosa? Ou seja, o conceito de diversidade religiosa, ele me leva a pressupor ou aceitar a ideia de que existe muitas religiões. Vivemos uma realidade de diversidade religiosa, ou seja, existem religiões, existem formas de viver essa religião, que é a religiosidade, e existe uma diversidade religiosa, ou seja, existem pessoas que acreditam em religiões distintas e vivenciam, têm uma prática dessas religiões também de maneira muito distinta. Tá? Então, essa é a perspectiva que se coloca para nós nesse momento. Ok? Então, vejam só. O que está posto aqui para nós? O que nós queremos dizer? Que deve existir uma tolerância para se garantir a livre manifestação das crenças.
Nós temos que ter uma liberdade para poder manifestar as nossas crenças, para manifestar a nossa religiosidade. Ok? E essa minha liberdade. Só que tenho que ter um cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas. A minha liberdade de manifestar a minha religiosidade não pode invadir o espaço da outra pessoa para que ela também manifeste a sua religiosidade, as suas crenças. Que muitas vezes eu me acho no direito de manifestar a minha religiosidade, perfeito, eu tenho esse direito, né, de manifestação de crença, mas eu tenho que ter o cuidado para que a minha manifestação da minha crença, da minha religiosidade, não acabe invadindo o espaço da outra pessoa e prejudicando essa pessoa. Ok? Então nós temos que ter essa perspectiva, esse cuidado. Isso é do ponto de vista da filosofia, é uma questão ética também. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse olhar para o outro. Né? Nós não podemos achar que somos uma ilha, né, e que o planeta ele é dominado por pessoas, ou ele ocupado, não dominado é a palavra mais correta, por pessoas que pensam igual ou que vivenciam, do ponto de vista das religiões ou da religiosidade, da mesma maneira que eu. Não, existe uma diversidade. Na nossa sala de aula, se nós formos olhar, a maioria é de tal religião, mas se nós vamos ver a forma como cada um vivencia a religião, a sua religiosidade, ela é diferente. Ela é diferente. Na nossa família, tá? Na minha família, todos nós pertencemos à mesma religião. Todos nós temos a mesma religiosidade? Não. É diferente a maneira como cada um vivencia a religiosidade. Como cada um, no seu dia a dia, convive com esse elemento chamado religião. Tá? No Brasil, nós temos, de maneira específica e particular, uma forma de vivenciar a religião bastante interessante, né? Porque o Brasil ele é composto por uma matriz religiosa muito diversa. Porque se nós vamos olhar, né, vocês estudam história, quando ocorre a ocupação do Brasil lá, né, quando os portugueses, né, espanhóis também, quando eles chegam, existia a prática religiosa no Brasil? Claro que existia. Os indígenas, tá? Os indígenas, o Brasil num primeiro momento, ele era politeísta, quando nem nome Brasil tinha, né? Esse território ele era basicamente politeísta, porque as tribos indígenas elas tinham os seus cultos, elas tinham os seus rituais religiosos, tá? E eles cultivavam uma ideia de religião no sentido de politeísta, ou seja, vários deuses, vários seres sagrados, né? O sagrado dentro da religião ele é diferente em cada religião, a maneira como eu vejo o sagrado, né? Por exemplo, numa concepção politeísta de vários deuses, a concepção do sagrado ela é bastante diluída, bastante dividida, né? Existem vários sagrados, né? Como, por exemplo, nós podemos olhar a religião hinduísta, né? O hinduísmo ele é uma religião politeísta, ou seja, são vários deuses cultivados dentro do politeísmo. Né? O politeísmo que é a religião predominante na Índia, por exemplo, né? Nós temos vários elementos, vários deuses ali, né? O Brasil lá no princípio, né, ele era assim também, ou seja, chegam os portugueses, chegam os espanhóis e colocam e propõem, né, muitas vezes obrigam esses povos nativos a uma conversão, ou seja, se impõe o cristianismo, de maneira mais específica, o catolicismo, né? Então você tem uma segunda perspectiva religiosa vindo. Depois ocorre o tráfico de escravos, né? Levam os escravos para o Brasil para obrigar aquela gente a trabalhar para nós, né? Para o povo, para os portugueses, né? Que estavam aí, né? E fazem aquela coisa tão, né? Do ponto de vista ético, sem nenhuma defesa, né? A escravidão. Só que aquele povo, tá? Que vem lá da África, eles vêm com uma perspectiva religiosa diferente também. Tá? Eles vêm com os seus cultos, eles vêm com os seus elementos sagrados, tá? E chegam aqui no Brasil. Ou seja, quando nós vamos ver, nós já temos, lá no princípio, nós já temos três matrizes religiosas. Três matrizes gerais, né?
Porque os índios, cada tribo, cada grupo, embora eles tenham em comum essa questão do politeísmo, a maneira como eles nomeiam, a maneira como eles vivenciam a questão sagrada, cada tribo é diferente uma da outra. Aí chega o cristianismo e chega as religiões que hoje são denominadas como as religiões afros, né? E você tem 3 matrizes diferentes convivendo aí dentro, tá? Só naquele primeiro momento, depois tem todo o outro, né? Você vai ter migração oriental, né? Você vai ter a imigração do Oriente Médio, e você vai ter formar grupos religiosos distintos que vão passar a conviver e que vão passar do ponto de vista cultural, a incorporar uma riqueza muito grande na nossa cultura, ou na cultura brasileira. Ok? Só que temos um detalhe. No Brasil, esses elementos, lá no princípio, quando eles começam a se mesclar, vai ocorrer algo muito interessante, muito bonito, podemos dizer assim, que se chama sincretismo religioso. Né? Essa palavra que está aparecendo aqui na minha cabeça, né? O sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, pessoal? O sincretismo religioso é quando as religiões elas são misturadas, vamos dizer assim. Ocorre uma sincreção, ocorre um elemento de fundição, né? O que é uma fundição lá na metalurgia, por exemplo? É quando eu pego 2 metais e derreto eles e transformo numa única coisa, numa única liga metálica, né? Numa única liga metálica. Eu derreto lá a altas temperaturas 2 metais, lá um ferro e não sei mais o que, e faço sair um novo metal, uma nova. O sincretismo mais ou menos é isso. Tá? O exemplo mais clássico, talvez, do Brasil é que esses escravos, quando eles chegam para o Brasil com todo o seu aporte cultural, eles são proibidos de praticar a sua religião. Ou as suas religiões, na verdade. Eles são proibidos de praticar os seus cultos. Porque no Brasil existia uma religião oficial, que era o catolicismo. Não podia se fazer outra coisa além, não podia se desenvolver outra religião além do catolicismo, né? O que que esse grupo étnico, né, que veio lá da África, eles fazem para conseguir praticar a sua religiosidade ou para conseguir nutrir a sua religiosidade? Eles praticam, obviamente, de maneira muito adequada, adaptada à época, o sincretismo, ou seja, eles adaptam as religiões deles, a sua religiosidade ao ambiente brasileiro que predomina o catolicismo. Então lá, por exemplo, eles vão pegar os orixás e vão fazer a correspondência dos orixás para os santos brasileiros. Ou para a ideia de santidade que existe dentro do catolicismo. Por exemplo, o catolicismo ele cultua, né? Ele faz a veneração, né? O culto, por exemplo, a Nossa Senhora dos Navegantes, né? É uma das nomeações que se dá para a Virgem Maria, né? Nossa Senhora dos Navegantes. Para algumas religiões afro, eles vão ter lá, por exemplo, a Iemanjá, né? Iemanjá é uma divindade afro, né? De alguns cultos afros. O que eles fazem? Eles vão relacionar, bom, Iemanjá é a Nossa Senhora dos Navegantes. Tá? Iemanjá, na verdade, é a Nossa Senhora dos Navegantes, não é uma. Então eles fazem essa mistura, tá? Eles vão fazendo essa mistura, Oxum, Oxalá, e eles vão relacionar com santos da cultura brasileira ou com nomeações da cultura brasileira, não, da cultura cristã católica especificamente. Tá? Aí eles vão poder ter a prática religiosa deles. E isso se chama sincretismo. Existe essa mistura de 2 religiões, de 2 ou mais religiões. Ok? E que depois, com o tempo, isso vai permanecer. A escravidão ela acaba, mas isso passa a se transformar em um elemento cultural. Passa a se transformar em um elemento cultural. Ok? Então, olha só. Isso que eu falei para vocês de Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora e a Iemanjá é o que está retratado nessa imagem aqui.
né? Vocês vão ver que do lado de cá nós temos ali uma festa, né, religiosa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, e do lado de cá, né, só separados pela bananeira ali, né, a imagem de Iemanjá, cultuada, né, num culto de matriz afro, né? Mas que, na verdade, eles acabam demonstrando o sincretismo religioso que existe. Talvez um estado hoje que é bastante, que demonstra bastante ainda esse elemento de sincretismo das religiões afros e do cristianismo, do catolicismo, é a Bahia. Ela é muito rica nesse elemento de sincretismo religioso, de mistura religiosa. Tá? Então vejam só, o nosso país, principalmente, tratando agora especialmente do Brasil, ele é riquíssimo em diversidade religiosa, ele é riquíssimo em sincretismo religioso, tá? Se vivenciam ou se convive com pessoas de religiões diferentes ou que pertencem à mesma religião, mas que têm uma vivência de religiosidade diferente. É necessário que se defenda essa liberdade de expressão de crenças. Porém, o que se vê muito é um discurso de intolerância religiosa. O intolerante é aquele que não aceita a manifestação religiosa do outro, por achar que a manifestação ou que a opção religiosa dele é a melhor e é a mais correta. Então ele repudia a manifestação do outro. Ok? A reflexão filosófica, né, diante desse panorama que nós vimos ao estudar ali o princípio da filosofia medieval, tá, é que nós temos que, de maneira muito saudável, tá, se é a minha opção, porque também dentro dessa perspectiva aqui nós vamos ter que entender que existem pessoas que não aderem a nenhuma religião, tá? Que se declaram não pertencentes a nenhuma religião. Isso também é possível, né? E existem pessoas. E eu tenho que aceitar essa possibilidade? Sim, eu tenho que aceitar essa possibilidade. Assim como eu tenho que dar liberdade às pessoas de manifestarem a sua religiosidade, de manifestarem as suas crenças, eu tenho que dar liberdade para a pessoa dizer que não acredita em nada nesse aspecto religioso. É possível e tem que ser aceitável. Tem que ser tolerado. Ok? A tolerância é a atitude ética mais aconselhada e mais necessária nesse embate, muitas vezes, que se estabelece entre diferentes religiões. Ok? Vimos aqui, né, e ó, existem símbolos nos dois cantos aqui da tela das religiões, né, ou da multiplicidade, não de todas, mas talvez das que ocupam ou que congregam o maior número de seguidores, né? E essa imagem aqui ao lado, eu acho ela fantástica, essa imagem que está aqui do lado, né? Porque você vai ter aqui talvez os grandes líderes, né? Ou que agregam mais pessoas nas religiões, né? Vamos ter aí o Maomé no islamismo, nós vamos ter aí Jesus Cristo no cristianismo, daí vai ter a simbologia de algumas religiões orientais, aí, do budismo, né? Uma simbologia da religião hinduísta, né? Uma das divindades da religião hinduísta, e depois, no outro extremo, um elemento que demonstra a religiosidade ou religiões de matriz afro, né? Então veja, todas unidas, todas dando as mãos, como dizendo a religião ela não tem sentido se ela promover o mal. Vivenciar uma religião, desenvolver ou cultivar uma religiosidade, ela só tem sentido realmente se ela servir para unir as pessoas, para se fazer o bem, para se pensar o bem. Ok? Então, esta é a reflexão proposta para essa aula, tá? Espero que tenha suscitado, né, pontos de reflexão, tá? E que nós comecemos, quem não o faz ainda, a ver, a ter a perspectiva da diversidade religiosa como algo positivo, nunca como uma ameaça. Tá?
Aquela pessoa que pensa diferente de mim, aquela pessoa que vivencia uma religião diferente da minha não é uma ameaça, mas é alguém com o qual eu tenho que aprender a conviver. Um grande abraço a todos.